Bom, o que que disse a outra questão? Ele fala o seguinte: considere o planeta 3 vezes maior que a Terra e 9 vezes mais pesado. Vamos escrever isso aqui, vamos transcrever do português para matemática? Então, esse planeta, ele está falando para a gente que ele é 3 vezes maior e que a massa dele é 9 vezes maior do que da Terra, tá? Então, transcrevendo isso do português para matemática, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que o raio planeta P, que eu não sei que planeta é esse, vai ser 3 vezes maior que o raio no caso da Terra. Também você podia falar que era o diâmetro, tá? Mas tanto faz aqui, tá? Vou chamar de raio mesmo, tá bom? Então, o raio aqui vai ser 3 vezes maior, ou o diâmetro vai ser 3 vezes maior, né? Conforme aqui o problema tá falando pra gente. E ele fala que ele é 9 vezes mais pesado. O que significa isso? Significa que a massa desse planeta P, ela vai ser o quê? 9 vezes maior que a massa aqui no caso da Terra. E a pergunta dele é: a respeito de sua aceleração gravitacional, é possível afirmar que será de quanto, né? Então, ou então que a pergunta do problema é bem clara, ele quer saber qual que é a gravidade nesse planeta, quanto vale a gravidade nesse planeta P no caso. Bom, para isso, a gente tem que recorrer àquela formulazinha lá da força gravitacional. Lembra dela? Força gravitacional, lembra? É Gzão vezes a massa maior vezes quem? A massa menor, dividido por quem? Pela distância, que no caso elevado ao quadrado. Se eu imaginar aqui então que esse planeta, né? Então, é aqui um planeta bem grandão, que a gente não sabe quem que é esse cara que é, e aí eu vou colocar um objeto aqui na sua superfície, né? Então, tem um objeto aqui na superfície desse planeta e a gente quer descobrir quanto que vale a gravidade para esse objeto na superfície desse planeta. Lembrando que a distância, aqui no caso, do objeto até a superfície, aqui no caso vai ser o próprio raio do planeta, né? E a pergunta é, aqui quanto vale a gravidade nesse planeta P, aqui no caso, se eu estiver na superfície dele. Bom, se eu estiver na superfície dele, ele vai ter um peso. Lembra como é que a gente calcula peso em física? Peso não é massa vezes gravidade? Bom, se peso é massa vezes gravidade, e é uma força voltada para o centro do planeta, essa força gravitacional, ela vai assumir essa função do peso, né? Então, aqui eu posso falar que esse F é igual a peso. E aí eu posso trocar, então, falar que peso é Gzão vezes quem? Vezes m, mão, no caso, massa maior dividido pela massa menor, sobre quem? Sobre que, no caso, d ao quadrado. Então, eu vou trocar esse P por mg. Então, trocando esse P por mg, que peso é massa vezes gravidade, como é que a gente tem aqui? Como é que fica a equação? Então, fica gzão, aqui no caso é mão, aqui no caso é minho, dividido pela distância, aqui no caso ao quadrado. A gente observa, por exemplo, que a massa menor com a massa menor corta. O que que vai sobrar? Vai sobrar apenas que a gravidade que a gente pode calcular vai depender do quê? Vai depender da constante universal, vai depender do emão, da massa maior, e a distância aí, no caso, elevado ao quadrado. Então é assim que a gente calcula a gravidade se eu tiver aí em um planeta qualquer. Se eu souber a massa dele, a distância do raio dele, a gente sabe qual a gravidade aí em sua superfície. E é o que eu vou fazer. Aqui ele me deu, né, a distância e me deu uma relação de massa, né? Então eu sei o seguinte, eu sei que se eu fosse calcular a gravidade na Terra, se eu fosse calcular a gravidade aqui na Terra, como é que a gente calcula? Usando aqui a formulazinha. Vai ser esse Gzão, né? Vai ser a massa da Terra dividido por quem? A distância, no caso, a distância seria o raio, né? Então, seria aqui, no caso, o raio da Terra elevado ao quadrado. É assim que a gente calcularia, por exemplo, qual é a gravidade na Terra. Mas a gente não quer a gravidade na Terra, a gente quer a gravidade no planeta P. Bom, para a gente calcular no planeta P, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, né? A fórmula que a gente deduziu ela, aonde a gente vai pegar a constante universal vezes a massa do planeta P. A gente não tem, mas a gente sabe que a massa do planeta P ela é 9 vezes quem? A massa da Terra. Então, a massa do planeta P ela é 9 vezes a massa da Terra. Então, eu vou trocar aquilo ali. E você já vai entender por que que eu estou fazendo isso. Então, eu vou trocar aqui vezes 9 vezes a massa da Terra, dividido a distância. Bom, a distância, como é do centro do planeta até a superfície, no caso seria o raio. E ele falou, né, que o planeta é 3 vezes maior, então a gente sabe que o raio do planeta P ela é 3 vezes maior que o raio da Terra. Então eu vou trocar onde tiver aqui no caso essa distância, eu vou colocar aqui no caso 3r, né, porque seria 3 vezes maior que o raio da Terra, só que tudo isso aqui elevado ao quê? Ao quadrado, né? Então a gente tem o quê? A gente tem que esse gzão aqui em cima, eu vou só repetir esse cara aqui, mt, tá, tá, tá. E aqui embaixo eu vou resolver. 3 ao quadrado fica 9, r é rt
vai ficar RT ao quadrado, esse 9 corta com esse 9, ou seja, a gravidade num planeta P vai ser o quê? Vai ser esse Gzão, vai ser a massa da Terra, dividido por quem? Pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Ih, professor, mas dê igual, dê igual. A gente observa que a gravidade de um planeta P é igualzinha à gravidade aqui no caso na Terra, né? Então não teve nenhuma alteração não. Bom, sabendo disso, nessa dedução matemática, vamos ver que a alternativa que diz. Aqui no item A ele fala que vai ser 9 vezes maior, tá errado, né? Já tem que ser igual. A letra B vai ser 3 vezes maior, não vai ser nada maior. A letra C, pula, é uma questão óbvia. Letra D vai ser 3 vezes menor, também não. Letra E vai ser 9 vezes não. Ou seja, a única alternativa aqui que identifica, de fato, a alternativa C vai ser igual à aceleração da gravidade na Terra, tá? Então, é bacaninha a gente usar essa relação matemática para deduzir se a gravidade é maior ou menor, dependendo do planeta aonde você estiver. Bacana? É isso.